amado e Mestre Jesus, é com alegria que aqui mais uma vez nos encontramos, Senhor. Buscando no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, identificar valores que possam nos auxiliar no bom encaminhamento da nossa vida. Sabemos, Senhor, da presença, do carinho, da solicitude dos amigos e benfeitores que aqui o representam junto a nós. E por isso queremos agradecer. Agradecer todo esse amparo, todo esse auxílio, que nos é dado não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Que possamos ser felizes com os nossos propósitos nessa manhã. E vos pedimos mais, Mestre querido, que nos ampare a todos que aqui nos encontramos, os lares aqui representados. E da mesma forma, os nossos irmãos que da realidade espiritual dividem conosco o esforço do aprendizado. Que eles possam sentir-se amparados e acolhidos, e aqueles que atravessam momentos mais difíceis encontrem um roteiro mais seguro na direção de sempre de dias mais tranquilos e mais felizes. Que a tua paz nos envolva todos, hoje e sempre, que assim seja. Bom, muito bem, como todos já sabem, ou quase todos, né? Aqui aos domingos nós estamos fazendo o estudo sequenciado da obra Religião dos Espíritos, que é uma obra comemorativa dos 100 anos de O Livro dos Espíritos. E hoje nós alcançamos aí o capítulo 31, que traz esse título, Veneno. Quando nós pegamos lá na programação, né, antes de iniciar a preparação do nosso estudo, a gente pega esse tema, veneno. De que será que trata essa lição do Espírito Emmanuel, né, quando a gente fala de veneno? A nossa imaginação vai para muitos terrenos, né, assim, quando a gente pensa em termos de veneno, né? Deixei algumas coisas ali para a gente refletir, né? Eu detesto, gente, revelar a idade de quem quer que seja, tá? Mas eu acho que vocês vão me ajudar a identificar o que são essas bolinhas aqui, ó. Tá? Essas bolinhas brancas. A gente usava, não faz muito tempo, né? Lá no nosso armário, no guarda-roupa, não é isso? Como é que chama o negócio? Ah, naftalina. Quase em couro, hein? Tudo bem, naftalina. Bom, né? Lá para matar barata, né? Espantar os negócios, as pobres das baratinhas. É uma expressão de veneno, não tem veneno para matar formiga, cupim, sei lá o que mais, não é isso? Será que é disso que o Emmanuel vai tratar, né, nessa página? Bom, não é da naftalina, tá? Bom, mas tem muitas outras coisas que poderiam aqui ser tratadas, né? Coloquei ali atrás daquele bichinho ali, remédios, né? Que em última análise são drogas, né? Drogas muitas vezes se transformam em veneno. Dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, assim? Então a gente também muitas vezes, né, encontra no uso da drogadição o veneno para a nossa vida também, né? Será que é disso que ele vai tratar, das drogas? Também não. Não sei se está dando para ver aqui embaixo, né? Mas tem uma outra expressão de droga, e às vezes elas são tidas por lícitas, hoje nem tanto, né? Que aqui nós estamos falando do cigarro, né? Que é outra droga, outro campo de viciação complexo, e dizemos isso sabendo que nenhuma expressão de viciação é de fácil superação, tá? Nós estamos aqui para apontar situações nesse sentido não. Todos nós trazemos vícios de variada ordem, né? Muitas delas no terreno moral e nem sempre é fácil vencê-las. Mas o cigarro é também uma expressão desse vício. Bem verdade que hoje qualquer pessoa sabe que isso é um veneno. Se você pegar um maço de cigarro hoje, até por questões de lei, é colocado. Isso gera câncer, não é? Então são outras expressões de veneno. Mas também não é desse que o Emmanuel vai tratar, tá? Nós estamos vendo ali atrás, né, a nossa amiguinha, colocaram aqui com uma cara meio de terror, né, assim? A serpente, né, a cobra. É isso? Tem veneno? Tem, não tem? Vocês têm medo de cobra? Muita gente que tem, né? Eu não tenho não, vou te falar sinceramente, não tenho medo de cobra, né? Eu não chego muito perto dela não, porque eu sei que ela tem um raio de ação, né? Eu ia tirar ela aqui, porque não é dela que o Emmanuel vai falar não, mas vou deixar ela aqui mais um pouquinho, porque ela está associada a um outro problema que a gente também tem, tá? Um outro veneno, muito aceito às vezes, né, na nossa sociedade, que se chama o álcool, tá?
E é interessante que o nosso tema é veneno e o Humberto de Campos, numa das suas páginas, vai falar justamente do veneno. Tá? Mais ou menos o veneno autorizado. E ele vai discordar muito a respeito do álcool, mostrando que muitas vezes nós, né, ojeriza a cobra, a serpente, acabamos com ela à base de pedradas e pauladas, mas um dos vícios mais severos, um dos venenos mais cruéis para a nossa sociedade é aceita tranquilamente e às vezes dividida até entre familiares. Tá? Então ele coloca, esse veneno também é um problema sério em nossas vidas. Ok? Será que é disso que o Emmanuel também vai falar? Também não. Conhece esse baixinho aqui? Ele é mais ou menos do meu tamanho. Conhece esse baixinho? A minha esposa conhece. Né? Quem que é esse baixinho aqui? É um sentimento. Né? Então a gente começa a perceber que os sentimentos, muitas vezes, eles também podem se transformar em veneno em nossa vida. Né? Nós temos informação de que muitos sentimentos, por exemplo, a raiva, elas trazem impactos, às vezes, graves para a saúde do corpo. Todo mundo tem noção sobre isso. Né? Se você estudar, aprofundar um pouquinho a respeito desses sentimentos, estamos falando agora da raiva, nós vamos entender que os sentimentos mexem com o quimismo do nosso corpo. Então, o nosso corpo tem uma química, que ele é, de alguma forma, movimentado através de certos sentimentos, bons ou menos bons. Os bons sentimentos, naturalmente, geram a saúde, a vida, expressões felizes. E os sentimentos menos bons, como, por exemplo, a raiva, né, comprometem, se transformam em veneno na nossa existência. Tá? Às vezes as pessoas falam assim, não, eu fiquei com uma raiva danada, minha vista escureceu. Já ouviram falar isso? Não é? Isso é fato. A pessoa às vezes chega num nível de raiva, de agressão tão grande que a vista escurece. Percebe o que é um sentimento interferindo diretamente na harmonia do corpo? Não é? Isso é muito sério de se pensar. Outros vão dizer, né? Às vezes até com um português meio assim, né? Mas fiquei tão chateado, mas fiquei tão nervoso que meu sangue talhou. Não é assim que se fala? Às vezes ouve. O que é o talhou, que às vezes a gente vê, né? O sangue talhou, né? Ele coagulou. Você vai ver que tem sentimentos que fazem a coagulação do sangue. E aí você pode trazer uma série de consequências, né, para a harmonia desse mesmo corpo. Então a gente vai vendo as expressões desses venenos, vários que tem, né, na nossa vida. Tem aqueles de natureza objetiva, né, a droga, isso e aquilo. Tem os outros relacionados com os nossos sentimentos. Tá? E muitos desses sentimentos, muitas vezes levam a atitudes, vamos dizer assim. Tá? A pessoa começa a ter comportamentos, vamos dizer assim, com certa frequência aqueles comportamentos. Porque ainda não é da raiva que o Emmanuel vai trazer. Eu falei que não queria identificar a idade de ninguém, mas eu acho que muita gente aqui conhece esse rapazinho. Conhece? Qual que era o nome dele mesmo? É o Hard, não é isso? Ele lá, né? De tempos bastante idos. É um personagem de desenho animado, não é isso? Qual que era a característica dele? Pessimista. O pessimista, não é isso? Ó céus, ó dia, ó azar, né? São 3 frases que ele falava com muita frequência. Quem assistia esse desenho animado, é interessante observar que ao lado dele tinha quem? Um leão, o amigo da hiena. Traz isso para a vida natural. São 2 amigos muito improváveis, que eles são, né, na natureza, são grandes inimigos. Você vê que a misericórdia é tão grande que o maior inimigo da hiena, na vida dela, se tornou amigo. Falou, vou fazer até o leão de seu amigo para ver se as coisas melhoram para você. Não é? E o que a gente vê muitas vezes no desenho animado é ela falando, né, que as coisas nunca vão dar certo e tudo mais. Né? Então, é disso que o Emmanuel vai falar. Não, não é da hiena. Tá? É do comportamento que ela representa na nossa vida. E isso é interessante a gente pensar, porque a nossa existência, ela é feita de muitas oscilações. Se nós pensarmos nos momentos atuais, não só neles, lá atrás também não era tão diferente.
mas nós estamos vivendo desafios diversos, né? Nós estamos vivendo em períodos, por exemplo, de guerra. Não estamos? Em muitos lugares tem fome, tem miséria. Isso falando de dificuldades coletivas. Mas quem de nós não tem os seus desafios diários? Na vida de relação, no campo social, em relação a um filho, não é? Então a nossa vida se compõe de expressões boas, mas tem as oscilações também, tem os momentos menos felizes. Não é? Então é importante a gente entender primeiro esse aspecto. A vida é assim. A vida é assim, ela tem as suas oscilações, não tem nada errado. E não acontece só com a gente, como normalmente a gente costuma dizer. Ah, você não sabe o que eu estou passando. Como se o nosso sofrimento, os nossos desafios fossem únicos. E não é assim. Às vezes vemos uma pessoa sorridente, aquelas coisas e tal, não sabemos o desafio que ela atravessa. Não é? Nós já trouxemos isso certa feita. A gente teve a oportunidade de participar de uma reunião que era chamada de tratamento, né? De atendimento espiritual aos enfermos. E é engraçado porque nessa casa a gente participa dessa reunião, tem lá a fila do passe, né, após as reuniões. E às vezes aquela fila grande, muita gente, né, precisando do passe, mas você chega na fila, tem as pessoas sorrindo, às vezes tem pessoas rindo, sorrindo. Tem gente até que passa e fala assim, não sei por que está lá tomando passe, sorrindo desse jeito, não está precisando de nada. Né? Aí depois aquela pessoa que estava lá sorrindo no passe, está lá, candidata ao atendimento na reunião de tratamento. Você vai conhecer a experiência dela, está vivendo um desafio grande nos terrenos da enfermidade. Então, não é porque ela tem um sorriso no rosto que a gente pode falar que ela está sem problemas, não é? Então, a vida tem muito dessas questões. Cuidado com a leitura exterior, que às vezes a pessoa está passando muitos desafios, mas ainda consegue sorrir. Ué, oi? Você falou isso aí, eu lembrei de uma frase que eu recebi esses dias, como assim, não espere os problemas serem resolvidos para ser feliz. Isso aí é um exemplo. Né? Não tem dúvida. Né? Tem pessoas que conseguiram entender essa proposta. Né? Interessante, sim, pensar nesse sentido. Bom, nós estamos falando desses aspectos, falando de desafios, né, no campo social, nas vidas de relações, e às vezes acontece muito isso. Né? A pessoa atravessa uma situação difícil, entra, por exemplo, no campo de uma certa mágoa, e aí ela começa a cultivar, vamos dizer assim, sentimentos e comportamentos que comprometem a grandeza e a beleza da vida. Tá? E é preciso entender, como assim dissemos a respeito dos sentimentos, que existem comportamentos que também se transformam em veneno da existência. Ok? É disso que o Emmanuel vai falar. Então, hoje, né, na lição 31 do Religião dos Espíritos, o Emmanuel vai escrever. A lição não é muito longa, então eu vou tomar aqui a liberdade de lê-la na íntegra, tá? Para a gente fazer algumas reflexões. Então, do Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 31, Veneno. Escreve ele. Corrosivo no coração, a surgir do conúbio, né, da ligação entre a revolta e o desânimo, tisna, mancha o manancial da emotividade e sobe a cabeça em forma de nuvem. E chegado ao cérebro, transfigura o pensamento em plasma sutil de lodo, conturbando a visão que se envolve em clamoroso desequilíbrio. Lembra quando nós falamos da questão do quimismo, que às vezes os sentimentos geram no corpo? Ele está falando desses aspectos. Tá? A vítima, desse modo, não mais enxerga o bem que o céu espalha em tudo, para ver simplesmente o mal que traz consigo. E imagina apressada espinheiros e pântanos onde há flores e bênçãos, mentalizando o crime onde brilha a virtude. Em funesto delírio, chega a lançar de si escárnio e vilipêndio à própria natureza que revela a bondade infinita de Deus. Mas o agente sombrio não descansa nos olhos, porque invade os ouvidos, procurando a maldade nas palavras do amor e descendo letal, né, mortal, para a zona da língua, convertendo a boca em fossa de azedia e amargura, concitando os ouvintes ao império da sombra,
como se pretendesse escurecer o sol e enlutar as estrelas. Desde então, julga achar em toda criatura expoente do vício, aceitando a suspeita em lugar da esperança e exaltando a mentira com que faz de si mesma um campo deplorável de aspereza e loucura. Paralisando as mãos na preguiça insensata, acusa o mundo e a vida, sem doar-lhes a menor expressão de auxílio e entendimento. E atingindo o apogeu, o ponto alto da demência cruel, acalenta infeliz o desejo da morte, com a qual se precipita à cova do suicídio, para sofrer depois a expiação tremenda do insulto à lei divina e da injúria a si mesmo. Guardai-vos, pois assim, no clima luminoso do serviço constante, amando e perdoando, ajudando e aprendendo, porquanto esse veneno que corrói a alma humana, dela fazendo, enfim, triste charco de trevas, chama-se pessimismo. Tá? É por isso que nós deixamos essa imagem simbólica aí, né? Para mostrar a expressão de muitos dos nossos comportamentos diante dos desafios naturais da vida. O Emmanuel está definindo que, se nós permanecermos com esse comportamento, como que isso vai trazer um impacto pesado para a nossa existência, trazendo não só, vamos dizer assim, debilitando o próprio corpo físico, como muitas vezes nos levando até as ações infelizes, como ele relata no final. Né? Então é importante que a gente reflita sobre esse tema, particularmente nos dias que passam. O Evangelho é sempre aquele roteiro seguro para a nossa vida. Né? E nós temos passagens que são bem conhecidas de todos nós. Falamos a saciedade dessa colocação registrada por João, né, na fala de Jesus. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. E frase que a gente repete aqui, a saciedade. Jesus não fala de probabilidade dos sofrimentos, não fala de possibilidade dessas grandes lutas. É coisa certa, no mundo tereis aflições. É preciso entender a terra como mundo escola, e numa escola sempre haverá provas. Não é assim? Senão o aluno não se promove. Então, se a terra é um mundo escola, é natural que os desafios também surjam, mas eles têm finalidades altas, ao contrário do que muitas vezes acreditamos. Né? Quando a gente pensa nesses aspectos, trazendo para a vida muito próxima, né? Falamos dos desafios dos dias atuais, a gente pensar, por exemplo, na vida de relação, as questões afetivas, às vezes acontecem, vou chamar das separações, não é isso? Às vezes alguém inesperadamente recebe a notícia de um processo de afastamento e se magoa profundamente, se fecha, não é? Se fecha para muitas questões em função daquela situação inesperada. Ia numa direção tranquila, tudo bem, afeto e tudo mais, de repente, olha, não dá mais. Perde o piso, né? Assim, perde o chão e às vezes se fecha. O Emmanuel, para trazer essa lição veneno, ele faz referência, naturalmente, ao Livro dos Espíritos, é uma obra comemorativa dos 100 anos dessa obra. Né? E na questão 938, que ele faz a referência, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: as decepções oriundas da ingratidão, o exemplo que nós demos pode ser entendido assim, não pode? As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? O que vocês pensam a esse respeito? Quem ajuda? As decepções, né, que surgem da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração, tornar-nos mais fechados? Eu entendi que a decepção, no caso do exemplo que você deu da separação, por exemplo, pode fazer com que aquela pessoa não acredite novamente na possibilidade de ser feliz ou que alguém possa fazer bem para ela. De recomeçar. Né? Ela não acredita, às vezes, na possibilidade desse recomeço. Né? Então ela cai muitas vezes nesse processo de fechamento.
Não é? Não acredito mais no outro. Né? Sim. E isso é um problema sério, né? Nós sabemos que estava estudando sobre esse tema, claro, nós fomos pesquisar muitas coisas, né? E nós, pesquisando na internet sobre pessimismo, encontramos o pai do pessimismo. Eu não sei se todos sabem, né? Mas é um grande filósofo, Schopenhauer, ele é conhecido como o pai do pessimismo. Quando você vai estudar a experiência de Schopenhauer, né, a sua filosofia, etc., depois você vai para a vida pessoal dele, em tese se justifica. Ele teve uma vida de muitas lutas, muitos desafios. Ele era filho de um pai rico, né, muito rico, que queria que ele se encaminhasse para aquela questão onde ele ganhava dinheiro, e o filho, o Schopenhauer, não queria. Ele queria outras áreas. O pai dele parece que falece, até onde eu fiquei sabendo, talvez por um processo de um suicídio, quer dizer, uma coisa muito dolorosa, e a relação dele com a mãe não era boa. Tá? Então, assim, o contexto talvez tenha feito com que ele se fechasse para muitas coisas, daí a filosofia talvez ressentisse dessas expressões. Estou dizendo que na filosofia dele não tem coisas que são corretas, porque tem, mas tem expressões também que são delicadas. Tá? Então, isso é importante para a gente não se enquadrar nessas posições, porque como as pessoas passam, às vezes, por essas decepções, costumam fechar-se para a vida, como trouxe bem a companheira. Né? Pois não? Mas quando a gente fala de ingratidão, é uma coisa que é interessante porque a gente faz muitas coisas que nós fazemos, é sempre esperando alguma garantia, né? E aí a pergunta é, a gente tem que esperar essa garantia ou é sempre fazer, aguardando e esperando essas garantias, né? Exato. Mas a partir do momento que a gente entende, né, que a gente faz, o que o outro faz, o que a gente entrega para ele, é uma escolha dele, Isso. é mais fácil a gente não se decepcionar tanto e às vezes não se fechar tanto, né? Porque é uma escolha do outro viver com o que a gente entregou para ele, né? Como é que se chama? Janaína. A Janaína, talvez os companheiros que estão aqui na frente, não, que estejam à distância, talvez não tenham ouvido, né? Mas ela falando, um dos grandes desafios nesse capítulo é porque a gente, na relação com o outro, a gente oferece a nossa parte, mas fica esperando reconhecimento, não é assim? E se isso não acontece, a gente se azeda. Então ela está falando assim, esse é o primeiro erro nosso. Gente, a nossa contabilidade é a gente responde por ela. O que o outro faz daquilo que ele recebe é responsabilidade moral dele, é da contabilidade moral dele. Né? Mas é desconfortável? Não tenha dúvida, é desconfortável. Né? Porque a vida também pressupõe uma relação, né, mais suave, ela poderia ser dessa forma, mas nem sempre acontece. O problema é que a gente se fecha e às vezes a gente irradia a nossa insatisfação, irradia essa satisfação. Né? Se nós dermos um exemplo, a pessoa teve lá uma relação afetiva frustrada, passou por um processo talvez de ingratidão e tudo mais, aí a pessoa chega com ela e fala, nossa, você está tão feliz, ela fala, né? Já fica incomodada, porque eu estou muito feliz, ela não está, né? Você tá feliz? Não, rapaz, eu estou me preparando para o casamento. Ele, casamento? Nossa Senhora, o que é isso? O seu problema com o casamento? Né? Meu filho, casamento é igual submarino. Ele pode flutuar, mas ele foi construído para afundar. Não é isso? Esse é o discurso do pessimista. Não, mano, não pensa assim não. Pelo amor de Deus, o casamento pode ser uma coisa muito boa. É deles que surge a beleza dos filhos. Filho é o pior investimento desse planeta. São caros, muito caros. Muito caros. Né? Você tem que dedicar a vida inteira em favor deles. Lá na frente, costumam dizer, eu te odeio. E depois que eles estão bem formados, te colocam no asilo. Não é? Passar dessa vida. Mas isso é lógico, esse é o discurso do pessimista, não é? Qualquer pessoa que tenha filhos, e nem precisa ser filhos, tem filhos do coração, como essas crianças daqui da casa, não tem preço, né? Completando um pouquinho da Janaína, né? Logicamente, quando se fala de ingratidão, realmente é aquilo que a gente dá e acredita, né? A gente tem uma expectativa de receber, né? E quando a gente não está preparado, porque as pessoas não têm certeza que a gente quer que seja, né? E aí essa frustração é nossa. Exato. Então, isso é realmente uma coisa particular e, de fato, como ela é dolorosa, sim, né? Ajuda muito a gente se fechar
e, logicamente, frustra a gente até poder doar para outros, com medo de também criar novas expectativas. Exatamente. Mas observe na sua própria fala, como ele está falando a questão, só repetindo aqui mais com a voz deseducada do megafone, né, que às vezes a gente cria essa expectativa, está muito dentro do pensamento da Janaína lá, né? A gente cria muita expectativa em relação ao outro. Você foi frustrado numa dela, aí você começa a colocar no pacote. Todo mundo é daquele jeito. Né? Se você trouxer, deu exemplo da questão da relação afetiva, se é o homem que sofreu isso, fala, mulher é coisa que não serve. Se for a mulher, vai falar, homem é bicho que não presta. Né? Então a gente põe tudo no pacote. Ou seja, a gente não se permite ter novas experiências que possam ser diferentes daquela experimentada, né? Por causa dessa expectativa. Então nós já erramos em função da expectativa e continuamos com ela em relação a outras situações. Né? Importante pensar. A pessoa generaliza, né? Generaliza. Ela põe todo mundo naquele pacote em função de uma experiência pessoal dela. Não é? Isso é muito, muito equivocado. Né? Alguém nos chamou? O Espírito Emmanuel, em outras páginas, ele vai trabalhar alguma coisa nesse sentido, tá? Nós vamos deixar isso aqui, a resposta, mais para frente. Lembrando, né, as decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade, né? Não é a resposta que vem agora, vem sim uma página de Emmanuel, tá? Uma outra página de Emmanuel no livro Pão Nosso, é a lição 72. Recortamos aqui alguns trechos dessa passagem, porque elas se ajustam, né, à dinâmica do nosso estudo. Então, o Emmanuel vai dizer assim, para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Ele ainda vai falar que o homem sectarista, o religioso sectarista, acredita que o céu, né, foi voltado só para ele e os seus. Mas vai falar que o homem de ciência reconhece que o mundo em que ele vive é só um entre os milhares que existem no universo, e por aí vai. Né? Mais à frente ele vai dizer, as situações externas serão retratadas em teu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. O que será que o Emmanuel está dizendo? Não é? Observe que a concepção de céu, para cada um de nós, ela parte da nossa intimidade. Então, para o esquimó, o que é céu para ele? Continente de gelo, está lá cheio de focas. Né? Para o homem selvagem, é a caça abundante. Então, o interesse individual é que constrói a sua concepção de céu. Tá? Então ele fala, as situações externas serão retratadas em seu plano interior, segundo o material de reflexão que acolhes na consciência. E ele ainda segue dizendo, se perseveras na cólera, olha a raiva aí, né? Todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituastes a perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Não é? Então, olha que importante que ele está dizendo. Vê o que é a questão da gente permanecer em certas atitudes, né? Determinados sentimentos. Aqui ficou bem claro, né? Particularmente dentro do tema. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Nós estamos tão presos na nossa dificuldade, tão fechados no desafio vivido, que o sol pode estar lindo, maravilhoso lá fora. Ou chovendo, né? Que aqui hoje nós estamos atrás da chuva. O céu pode estar lá nublado lá fora, anunciando chuva promissora, mas a gente não enxerga. Não é? A gente passa pela vida, sempre, as mais das vezes, né, com o olhar para baixo, passa às vezes do lado de uma roseira. Não percebe a beleza da flor. Não sente o cheiro da rosa. Coisas maravilhosas da nossa volta, coisas pequenas às vezes. O sorriso de uma criança a gente não percebe, porque nós estamos presos na nossa dificuldade interior. Então não há céu de fora que nos tire dessa posição.
não é? Você pode colocar um leão como amigo da sua hiena, mas você não aceita. Tudo vai dar errado. Não, isso aí não vai dar certo, não. Não é assim o pessimismo? Isso aí não vai dar certo, não. Senta e observa, isso aí não vai dar certo. Aí a gente do lado fica lá esperando, o cara está sentado. O tempo está passando. Então, você não está vendo que está dando tudo certo. Espera que você vai ver. Senta aí, espera que você vai ver. É sempre assim, né? A gente aposta no mal, na dificuldade. É curioso, tá? Mas o Emmanuel continua. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas. Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Observem que esta ou aquela faixa, plano superior ou inferior, são escolhas individuais. Então, céu ou inferno não é uma questão lá fora. Não é uma questão lá fora. Lá tem lutas, tem coisas boas, tem desafios, coisas menos. Mas céu e inferno estão dentro de nós. É como nós lidamos com as coisas naturais da vida. Né? Interessante a gente pensar. Porque a gente está vivendo situações, e algumas delas, gente, eu sei que, não só entre nós aqui os encarnados, tem irmãos aqui do mundo espiritual que talvez estejam olhando para nós com um olhar até de certo desprezo, em função de dizer, porque você não passou o que eu passei. Não é? Nessa sexta-feira, não foi assim, Flávio? Saiu uma lição muito significativa no livro Vinha de Luz. Eu vou pegar só a passagem do Evangelho mais à frente. E é interessante porque ela fala um pouquinho da gente contornar esse processo do pessimismo. E aí um companheiro desencarnado, conversando conosco, dizia, né? Mas espera aí, tem gente morrendo, tem crianças morrendo. Tudo indica que ele estivesse falando a respeito das guerras atuais. Muitos companheiros desses são trazidos para as reuniões para serem esclarecidos, né? Abrir o entendimento e tudo mais. E ele falava, mas tem gente morrendo, tem crianças naquele meio, tem civis sendo eliminados. Né? E isso é interessante a gente pensar, porque realmente é impactante, é fácil para nós falarmos aqui de otimismo quando nós não vivemos aquela experiência. É fácil, gente, apontar, nossa, você não viveu o que o outro viveu. Tá? Isso é muito difícil, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Porque as situações são desafiadoras. Quer dizer que nós estamos aqui entregues e ao léu é assim? Porque o título daquela lição do Emmanuel, capítulo 7.2, é interessante a gente refletir, porque a mensagem começa no título. Contempla mais longe. Procura abstrair desse momento que você está observando. Não tira uma foto do presente, não. Procura acesso a toda a história, o contexto em que as coisas aconteceram. Aí você vai começar a rever muito das análises que a gente faz de forma apressada. Porque a gente vê efetivamente lutas e sofrimentos intensos na vida em que a gente experimenta. Desafios imensos estão sendo observados aí, basta qualquer pessoa liga uma televisão, não é? Mas será que aquelas questões surgem gratuitamente para quem está vivendo aqueles desafios? Não é? Será que ela, apesar de todo o sofrimento, ela já não vem banhada, né, toda bordada na misericórdia, suavizando muita coisa? Será? Então vale a gente pensar. Porque nós, com o conhecimento espírita, né, que é a chave de compreensão do Evangelho, ele nos ajuda a contemplar mais longe. Olha para além da vida física, busca a gênese desses desafios e experiências que se foram, e as coisas se encaixam com tranquilidade. Hoje nós conhecemos de lei de causa e efeito. Aqui se fez, aqui se paga. As pessoas costumam usar esse chavão. Não está errado, mas fica parecendo que nessa dinâmica não existe expressão de misericórdia no meio. E tem muito, Não é?
Nós vamos contar aqui um episódio que é desafiador, é sofrido, para a gente ter uma noção sobre essas questões. Porque quando vemos situações dolorosas, aquilo choca também a nossa sensibilidade, não é? E se não há conhecimento profundo a respeito dessas mesmas leis, nós costumamos até perguntar onde está o Criador que permitiu isso. Deus que Deus. Olha o que está passando. Olha aí o mundo. As pessoas costumam usar dessa justificativa. Mas a pergunta é essa: será que nós estamos contemplando mais longe? Será que a vida é só essa que nós estamos experimentando aqui ou somos herdeiros de experiências sucessivas, como a experiência demonstra? Não é? Olha a história da nossa humanidade, esse pensamento também é recorrente. Guerras, Inquisição, escravidão, mais uma vez dizendo, e isso em termos coletivos. E os desafios de natureza individual, as traições, etc. Né? Então, nós somos, gente, isso não é gostoso de ouvir, né? Nós somos, como se diz, como se fala com uma pessoa que participou daquele filme, os protagonistas desse passado. Somos nós os protagonistas. A gente não, a gente quer achar que a gente é bonzinho. Não, eu sou missionário, vim aqui agora como um missionário. Bom, respeito quem tenha vindo nessa condição, mas a grande maioria de nós outros, incluam, por favor, o palestrante da hora, com certeza são aqueles que falharam gravemente a experiência lá de trás. E os desafios que nós estamos vivendo hoje, eles são sugeridos a nós, todos bordados na misericórdia divina. Estude o livro dos Espíritos na escolha das provas. E ele vai dizer, os benfeitores vão dizer, muitos desses desafios, claro, né, conclusão do estudo feito na obra dos livros dos Espíritos, muitos desses desafios que a gente fez, escolhidos por nós mesmos antes da existência, por nós mesmos. E lá Kardec, né, com a sua capacidade, vai perguntar, mas peraí, o Espírito, ele pode escolher uma experiência dolorosa, difícil, não é isso? E os benfeitores esclarecem. A escolha dele é com vista ao Espírito eterno e não o ser humano numa experiência única. O objetivo dele é muito maior. São conquista para sempre, não é uma alegria fugidia de uma curta existência, ainda que ela dure 100, 120 anos de idade. Então é importante a gente parar e refletir. Porque quando vemos alguém debaixo de um processo de um sofrimento muito grande, recordemos, apesar da dolorosa situação, ela ainda vem bordada em expressões de misericórdia. Haroldo Dutra nos conta uma experiência vivida pelo Chico Xavier. O Chico foi fazer uma visita em São Paulo, amigos dele, né, em São Paulo e tudo mais. Chegaram lá, eles eram espíritas, participavam de uma casa espírita, e eles estavam atendendo uma jovem debaixo de um processo de esquizofrenia, um processo muito doloroso, muito doloroso. E o grupo ficou muito sensibilizado com a situação daquela jovem. Falou, mas Chico, tem uma companheira aqui que vive uma situação muito assim, narraram para ele e tal. O Chico tranquilo, falando das dificuldades, aquele negócio todo, esse sensibilizado. Chico, será que não dá para jogar uma luz? O que a gente faz e tal, naquela preocupação, tudo? O Chico falou assim, eu posso te contar um pequeno trecho da experiência dessa nossa irmã? Todos ficaram atentos. Ele falou assim, essa companheira vivia com seu esposo há um bom tempo atrás, aqui mesmo, nas divisas entre Minas e São Paulo. Era uma fazendeira, nos períodos da escravidão. Ela e o marido, mesa lauta, grande, bem servida naturalmente pelos escravos, né, assim? Estavam lá os dois almoçando, mesa lauta, vieram os servidores, entre eles uma jovem. Quando ela se declina para servir o prato, inadvertidamente deixou aparecer parte do seio. O marido infeliz faz o comentário, nó que belos seios. Ela assusta, se recompõe e afasta. Afasta. Tocaram a vida. Foram lá, continuaram almoçando, aquelas coisas todas. Tal. No dia seguinte, está lá, de novo, mesa lauta, tudo lá. Serviram a mesa. O
marido notou que aquela jovem não compareceu. E aí ele, né, não levou aquilo em grande conta e tal, de repente estava falando, aí acabou de almoçar, nossa, esposa, mas que delícia desse almoço, né? A esposa falou, sim, deve estar uma delícia, porque a carne que você comeu é o seio da sua escrava. Esse é o nosso passado. Então a gente, hoje, na hora, a gente fica com ódio da pessoa, né? Se você comparece uma situação dessa, a pessoa pendurou a escrava no negócio, mandou arrancar o seio e servir de almoço para o marido. Gente, isso é o que a gente é capaz de fazer. Eu não posso falar por vocês, mas o que a gente aprende é cuidado. Porque nós estamos vivendo um período muito delicado. Não permita que o lodo do seu passado surja na atualidade. Porque isso é possível. Isso é possível. Nós estávamos conversando com um amigo, uma pessoa que a gente gosta muito, ele é um trabalhador, ele é um pedreiro. E ele, né, nas lutas e tudo mais, cobranças familiares e tudo mais, queria uma vida melhor para os próprios filhos e tudo mais, falou, vai para os Estados Unidos, tenta lá alguma coisa. Tá? Não conseguiu das formas, né, legais e tudo mais, foi fazer aquela travessia que as pessoas conhecem através dos chamados coiotes, não é isso? Uma entrada ilegal. Uma pessoa boníssima, tá? Mas foi lá atrás do seu sonho, né, ajudar os familiares e tal. Passou por situações delicadíssimas, tá? Você chora se você conversar com ele, você chora. Passou pelas situações, ficou, eu não sei certo quanto tempo, não sei se foi 3 ou 6 meses preso, mas ele fala do inferno que ele viveu. E ele foi colocado junto às pessoas que eram traficantes, esse caso todo, ele tinha coleira no pescoço e nos pés, corrente. Ele fala, Éder, e ele não tinha ninguém, uma pessoa assim, ele não tinha ninguém naquele lugar. Ele levado de um presídio para o outro, quando ele achava que ia voltar para casa, ele era transferido para outro presídio e assim ia. Ele fala que chegou um momento na experiência dele que ele falou assim, alguém falou para ele assim, você está querendo voltar para casa? Ô, meu amigo, eu já estou aqui há mais de ano, esquece essa bobagem. Pensa. Que estímulo, né? Aí quando falaram que ele ia ser transferido para um outro presídio, ele falou de si para consigo mesmo. Eu vou derrubar esse avião. Ele ia ser transferido de avião. Ele falou, eu vou derrubar esse avião. Se alguém me transferir mais uma vez para outro lugar, eu quero voltar para minha casa. Ele fala que no convívio com essas pessoas, tinham pessoas de várias culturas, e numa dessas culturas, as pessoas têm o hábito de fazer a higiene fecal na pia. Então, na hora que ele foi escovar os dentes, estava lá resíduos de fezes, ele perguntou, quem fez isso aqui? Aí eles apontaram para o camarada lá, acho que ele era turco. Ele pegou o cara pelo pescoço, falou assim, isso aqui não é lugar de fazer isso. Ele fala, Éder, eu sou incapaz de fazer isso, eu não sei o que estava acontecendo comigo. Não é? Quando a esposa dele ligou, eles tiveram uma dificuldade, falou, você não sabe o inferno que eu estou vivendo? Ele responsabiliza em parte ela, porque ela cobrava isso dele ir para lá e tal. Então ele ficou muito queimado, e ele falou assim, ele falou ao telefone, se eu for transferido de novo, ele expressou o seu pensamento, eu vou derrubar aquele avião. As pessoas de segurança têm acesso a esses comunicados. Chamaram ele e falaram, o que é isso aqui? A luta dele não ficou pequena. Então, o que nós estamos falando? Precisamos ter cuidado, gente, porque eu conheço essa pessoa, é uma pessoa boníssima, mas foi levado a uma situação tão extrema que o lodo subiu. Então, a gente precisa ter cuidado. Porque a gente, né, se ter aqui uma companheira, espero que, se esse coração estiver nos ouvindo, ainda da realidade espiritual, entenda que nós não temos aqui apontando o dedo para quem quer que seja. Nós estamos tirando da experiência da companheira uma possibilidade que todos nós carregamos, de erros e falhas na nossa vida. Não é? Então, tenhamos o cuidado para não permitir que o lodo do fundo surja na nossa experiência atual. Tá? Porque isso pode acontecer. Por isso que é importante contemplar mais longe. Olha, você tem um passado. Conhece ele de perto? Ah, não, mas minha vida é tranquila. Sabe o que se chama misericórdia? Pois é. Talvez não estejamos aqui por merecimento, com essa tranquilidade relativa que a gente tem. Talvez não estejamos aqui por merecimento.
na barca da misericórdia. Corações que merecem intercederam por nós. Ah, isso sim. Né? Importante não parar. Nós não podemos esquecer das testemunhas, né? Sim. Encarnados e desencarnados. Você quer abrir, Marcos? Sim. Que nos conhecem a fundo de muito tempo. Não tenha dúvida. Né? Nas atividades mediúnicas, só pegando, a companheira está falando que, além das experiências pessoais e das pessoas que estão à nossa volta, nós temos testemunhos que são corações desencarnados. Participaram conosco, né, de situações graves lá de trás. A gente já falou isso aqui na reunião mediúnica, às vezes o espírito chega e fala, né, a gente está eventualmente lá na coordenação, fala assim, não sei como é que você tem coragem de sentar-se aí, por tudo que você fez. Você sabe o que você fez com a minha família? É duro. Nós temos um caso grave, né, que é a Adriana, uma das nossas meninas, sim. que a gente pediu para fazer o tratamento, né, dela espiritual. Sim. Aí vieram nos contando a gravidade que foi. Das situações que levaram no passado. É. E hoje a gente vê ela nessa situação, cabe a nós rezar, pedir a Deus. Envolver com o melhor dos carinhos para ela se porque foi rever. muito grave as situações que a gente viveu, a gente não sabe. Exato. Então nós estamos, né, nós não podemos ter vergonha de estar ali à frente, o Emmanuel fala, né, que o carro batido se conserta na bauruada, se conserta na oficina. Né? É isso que a gente não pode perder de vista. Olha lá, essa passagem do Aniceto a gente acha maravilhosa nesse capítulo. Né? Porque ali atrás, deixa eu voltar ali rapidamente, só para contextualizar, que a gente abriu muito ali. Olha o que ele falou lá, né? Se duvida, tal, deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui, é o próximo. Epa! Quando ele falou da questão do trabalho, é ali mesmo, é aqui mesmo. Respirará na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente e dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas, se te detens no repouso, poderá adquirir em tons e matizes, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Ele está falando da importância do trabalho, falamos do Contempla mais longe, e é o que fala o Aniceto lá no livro Os Mensageiros, né, conversando com o André Luiz. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus pode aguardar sempre o melhor. E é o que ele fala. Não é promessa de amizade, é lei. Tá? É lei. Gente, isso é maravilhoso, que isso mostra, né, vamos dizer assim, a misericórdia divina. Temos erros, sim. Isso não é novidade para nós, para quem tem conhecimento de doutrina espírita, não é novidade. Mas temos erros graves lá de trás, sim. Mas a misericórdia divina sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. De recomeçar. Exatamente. Entregue-se ao campo do trabalho em favor do semelhante. Faça alguma coisa de útil para alguém. Não é? É disso que ele está falando. E aí a gente pensa sempre em possibilidade, aí pode ser que aconteça. Não, é lei. Se você faz, vai receber. É lei, não é questão nem de interesse, é dinâmica natural da lei. Trabalha com alegria nos capítulos do bem. Trabalha dedicadamente nas coisas positivas. Tá? Isso é importante, porque quando a gente não faz esse movimento, caímos naquele pessimismo. Caímos naquele pessimismo. E aí, eu volto àquela condição que nós falamos lá na reunião, né, que saiu essa passagem de Hebreus, que o Emmanuel vai trabalhar no livro Vinha de Luz, capítulo 1, 2, 3. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A gente começa a perceber que a nossa postura de pessimismo não prejudica só nós. Muitas vezes as pessoas que nós mais amamos, porque aquilo irradia. Não é? Tudo parece descolorido para nós de alguma forma. Então tem até mais essa responsabilidade em relação ao outro. Uma situação grave que nós vemos em Paulo Estevão, está lá o Gesiel, mais à frente seria o próprio Estevão, não é isso? Foi preso em função dos erros do pai, foi lá para as galeras. Prisão perpétua, não sairá de lá, entre aspas, segundo diziam.
Chegou lá, braço remando, o companheiro falou, meu filho, o que é isso? Daqui das galeras ninguém sai, daqui dos remos, você quer até morrer. O que ele fala? Todo o trabalho é de Deus. E ó, remo, força no remo. O feitor, olha, mas esse cara é diferente. Uma pessoa adoece lá, né? O romano importante lá, Sérgio Paulo, adoece. Todo mundo do barco lá, o comandante, isso é contagioso. Pega um escravo lá, um melhorzinho lá de baixo. Quem? É o homem do remo, né? Tá lá, cuida do moço. Acaba adoecendo também Gesiel, mas o moço se recupera. Quando ele se recupera e Gesiel fica doente, o que eles falam? Lança ele no mar, ser escravo. O romano, esse homem salvou a minha vida. Vou conversar com o comandante e falou, olha, eu sei que traz situação difícil para você, mas isso eu não posso permitir, não. Lança ele aí numa praia e vou pedir a ele que mude o nome. Não é? Estava lá. Aquele que foi condenado eternamente estava solto. Identifique-se com o terreno do bem. Quem faz o melhor pode sempre esperar o melhor. Né? Importante isso. Ou seja, quando o companheiro desanimado lá no barco disse para ele, o que é isso? Ele fala, todo o trabalho é de Deus. Estímulo para o outro, seguiu um aspecto feliz. Diferente do companheiro do meu amigo que falou assim, quê? Está querendo voltar para cá? Desanima, filho. Não é? É irradiando outras expressões de vida. Acho que agora a gente pode voltar naquela pergunta que iniciamos o estudo. As decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Sim. Nós estamos impedidos de sentir raiva? Não estamos, gente. Sentir um momento de tristeza? Quem não experimenta tristeza, gente? Não é? Lutas e desafios fazem parte, então é natural que a gente tenha oscilações, inclusive de natureza emocional. O problema é a demora nesses vales dos sofrimentos menos infelizes. É isso que gera os comportamentos que levam ao pessimismo. Isso não deve acontecer. Não é? E o que a espiritualidade responde? Voltando lá. As decepções oriundas da ingratidão não serão de modo a endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade, respondem os benfeitores. Eita! Foram um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Tá? Vários exemplos nas obras subsidiárias, né? Estou lembrando mais uma vez de André Luiz, lá no livro Nosso Lar. Desencarnou André Luiz, tinha sido, né, falhado alguma coisa no campo da medicina e tudo mais. Está lá se recuperando na vida espiritual, os primeiros movimentos, encontra com quem? Silveira. Que ele viu o espírito de Silveira, lá fazia parte das caravanas socorristas dos espíritos, né? Lá nas regiões umbralinas, ele falou, puxa vida, o Silveira. Quem que era o Silveira? Era um funcionário do seu pai. Não é funcionário, não. Ele é alguém que devia ao pai um certo recurso, né, que precisou, e o pai começou a cobrar de forma muito severa. O moço pediu clemência, falou, ora, assim que eu puder, eu estou com dificuldade. Não, e pá. A esposa, né, a mãe de André Luiz, a Alma Nova, falou, pô, só avisa, né? Tem um pouquinho de paciência. Não, o André Luiz, achando que a mãe era muito permissiva, estava de conformidade com quem? Com o rigor do pai. E ele entrou em dificuldade, tal, uma situação complexa. Aí agora está ele lá. Silveira trabalhando nas caravanas, trabalhador de Nosso Lar, e ele encontra com ele. Falei, e agora? A vergonha. Não é? O bem que for esquecido nesta vida será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Mas ele podia ter parado nisso, procurar o Narciso. Falou, vai lá, meu filho, pede desculpa para ele. Não é? Falhou com alguém? Vai lá, pede desculpa para ele. Erramos lá. Vamos começar a acertar daqui para frente. Não é? Quem de nós não tem falhas?
Vai lá, pedir desculpa. Traz isso para a sua vida. Vamos trazer isso para a nossa vida. Errei com alguém? Ó, meu amigo, desculpa. Pisei feio na bola. Né? E retoma o processo do crescimento. Até ontem fizemos isso. Vamos juntos numa estrada diferente agora? Talvez seja difícil que ele confie, né, rapidamente em nós. Mas pelas nossas atitudes nós podemos modificar essa caminhada, essa história, essa trajetória. Né? Importante pensar. Se a gente pensar bem, né? Esse deve ser o movimento que deve ser feito para superar a questão do pessimismo. Então a gente pode fazer pequenas coisas numa situação complexa. Estou lá passando situações difíceis, elege o campo do trabalho, os capítulos do bem. É o que a gente estava falando. Vai procurar uma leitura edificante. Borde a sua vida de coisas positivas. Vai assistir um bom filme. Não é isso? Estende a mão para uma pessoa que passa, aquele que bate a sua porta. Pequenas ações do nosso dia a dia representam esse campo de trabalho. Um dia sai com seus amigos, vai comer uma pizza com seus amigos, não é assim, Flávio? É tão positivo isso. Borda a sua vida de situações felizes. E isso vai suavizar muito a nossa história. Né? Falei lá no início do estudo, falamos, né? A primeira parte da colocação de Jesus, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. É interessante pensar no início dessa fala. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Nós fomos advertidos antes. Olha, vão surgir situações de desafio, mas não preocupa não, trabalha isso. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas ele não deixou de complementar. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vence o teu pessimismo, né? Vençamos o nosso pessimismo com essa disposição de servir, com bom ânimo. Está difícil, mas eu vou à luta. Não é isso? Nós estávamos recordando a letra de uma música antiga, né? Lógico, num contexto totalmente diferente, do Maurício Tapajós. Alguém conhece? Já esqueci a letra, tá vendo? Quando faz um muro, eu construo a ponte. Você corta um... Oi? Repete mais alto. Ah, é. Exatamente. Onde tem um muro, a ponte une. Obrigado. Né? Onde tem um muro, a ponte une. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende em vida, eu escapo morto. Olha eu aí de novo. Bacana essa letra, né? Está falando do desejo, a importância da perseverança. Tá, tem desafios, mas vamos à luta. Nesse sentido. Vamos pensar sobre isso. Quer fazer alguma consideração? Não, foi só um porém. Nós ficamos por aqui. Alguém quer trazer um pontinho a mais? Discordar, tem todo o direito. Esse silêncio preocupa. Vamos pensar, né, no conteúdo dessas lições, né, que nós estamos vivendo um momento realmente desafiadores, mas ter esse olhar, procurar contemplar mais longe, como sugeriu Emmanuel, e não perdermos o otimismo, tá? Porque isso movimenta a vida. E a gente, é muito curioso a gente pensar nesse aspecto. Trazer uma coisa de natureza pessoal, dizem que não convém em estudos, concordo, mas talvez possa figurar. Tivemos há um tempo atrás um período muito difícil. Eu não sei se ele está aqui até hoje, mas nós passamos por um processo de uma depressão muito severa. Né? E quando você está no olho do furacão, é difícil de vislumbrar uma saída. É difícil. A gente acha que aquilo não tem fim. Não é assim? Mas olha eu aí de novo. Né? Pessoas nos socorreram, estenderam as mãos. E todo esse amparo fez com que a gente levantasse. Sejamos o amparo para as pessoas que estão em luta.
Sejamos a palavra de conforto e de estímulo àqueles que estão em desafios. E aí as coisas funcionam de uma forma muito mais feliz. Todos fomos criados para ser felizes. Isso é lei divina. E os desafios que atravessamos são passageiros. Tudo passa. Amado e Mestre Jesus, interrompendo as nossas reflexões, que emanam belas do vosso Evangelho, queremos, Senhor, agradecer o carinho da espiritualidade maior, o amparo sempre presente em nossa vida, como dissemos na prece inicial. Mas queremos também agradecer os irmãos, encarnados e desencarnados, que, em meio aos nossos grandes desafios, estenderam mãos carinhosas para nós, nos auxiliando a levantar das nossas dificuldades. Ensina-nos, Senhor, através desses exemplos, que sejamos também a mão que se estende na direção daquele que sofre. Que a tua paz, Mestre querido, envolva todos nós, e especialmente essa casa que nos acolhe com tanto carinho, mas abençoa essa casa maior que a nossa terra, nesses momentos graves da grande transição. Ampara-nos e sê conosco, hoje e sempre. Que assim seja.